Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora vamos falar de alguém além das bolsas. Quem está caiu, foi o Juscelino Filho. Tá, Juscelino Filho finalmente caiu ontem. Depois de 2 anos, quase 2 anos e meio. Né? De 2 anos, janeiro, fevereiro, março, abril, de 2 anos, quase 2 anos, 2 anos e 3 meses de governo. Tá? Então, essa é uma foto ali de um momento, né? O Lula tá tristonho. Tá, tristonho. E a pivete de Juscelino caiu do cavalo, até escândalo com o cavalo ele teve. Eu não sei se ele tá tristonho, não. Inclusive porque não tem foto do Stuckert de Lula tristonho. É sempre o Lula sorrindo, sempre o Lula alto astral. Essa foto é do Stuckert. Então, gente, essa história do Juscelino é uma história escabrosa, entendeu? Como é que este sujeito ficou como ministro das comunicações por quase 2 anos, ou por quase 2 anos e meio? Como é que ele ficou? Primeiro, o Juscelino, deixa eu explicar aqui como é que foi o negócio. O Juscelino não era para ser ministro. O acordo lá atrás era que o Paulo Pimenta, bom, também sei lá o que teria sido, né? O Paulo Pimenta ia ser o ministro das comunicações. Ele não ia ser da SECOM. Ele ia ser o ministro das comunicações. E isso aqui, 2 dias antes da posse, eu acompanhei o bastidor. Integral, 2 dias antes da posse do Lula, o Paulo Pimenta iria para o Ministério das Comunicações e iria para a SECOM o Paulo Teixeira, os Paulos. O Paulo Teixeira, que está lá, né, obstruindo a reforma agrária, como ministro do Desenvolvimento Agrário, ele era para ser o chefe da SECOM. Então, olha do que o Brasil se livrou também. Se imagina, Paulo Teixeira na SECOM não seria muito diferente do que foi o Pimenta. Então, o que acontece? 2 dias antes, o Lula chama os dois e fala: entrou areia, nós vamos ter que entregar o Ministério das Comunicações para o União Brasil. Importante dizer, o União Brasil é o sucessor do DEM, que por sua vez é o sucessor do PFL, do Antônio Carlos Magalhães. Então, o Ministério das Comunicações sempre foi uma espécie de feudo do PFL, do DEM, do carlismo, dessa turma. Tá? E aí ele falou: vai ter que dar para a União Brasil. Estou costurando, vai ter o apoio da União Brasil e tal. Teremos que entregar para a União Brasil. E aí foi feito esse arranjo do Paulo Pimenta ir para a SECOM e do Paulo Teixeira ir para o MDA, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? O Ministério Ministério contra a Reforma Agrária, que é o que acabou virando. Quem era para ser o ministro das comunicações não era o Juscelino. Quem era para ser o ministro das comunicações é o Elmar Nascimento. Elmar Nascimento, deixa eu ver se eu boto uma foto dele aqui. Elmar Nascimento, que era naquele momento, não sei se vocês se lembram, ele tem uma história recente aqui, de alguma relevância, o Elmar Nascimento, que é... Tá aqui, Elmar, vem cá, quero ver. Oxe, quero mostrar você para a turma aqui. O Elmar Nascimento, que era naquele momento o braço direito do Arthur Lira. O Elmar, inclusive, era para ser ele o presidente da Câmara dos Deputados e Deputadas. Esse Elmar Nascimento foi o mais traído da história política brasileira. O Elmar Nascimento, deputado federal do União Brasil da Bahia, tá? Muito poderoso, era o segundo homem mais poderoso na Câmara dos Deputados e Deputadas. Está aqui ele, já botei a foto no ar aqui. Elmar Nascimento, está aí. Ele era o segundo homem mais poderoso na Câmara dos Deputados, logo depois do Arthur Lira, e jogavam juntos
Tá tudo certo para ele ter sido o sucessor do Arthur Lira na Câmara, entrou Areia e acabou ficando o Hugo Mota. O que acontece? O Elmar Nascimento era o principal líder, junto com o ACM Neto, do União Brasil na Bahia. Era visto, inclusive, como eventual candidato ao governo da Bahia, ou à prefeitura, se fosse ministro. Aí o que acontece? O Rui Costa veta o Elmar Nascimento. Então você vê como é que é coisa, né? Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, não está nem um pouco interessado no que seriam os interesses do governo Lula em âmbito nacional. Ele estava interessado lá no feudo dele, estava interessado ali, né, naquele cercadão chamado Bahia, que é onde ele é o coronel, né, onde ele é o grande coronel. Aí ele veta o Elmar Nascimento, porque eles são inimigos lá na Bahia. Hoje já nem são mais tão inimigos assim. Veta. E isso vai levar a uma crise profunda com a União Brasil, que dura 6 meses. Porque o que acontece? Vai um desconhecido completo, que é o Juscelino Filho, para o Ministério das Comunicações. O Juscelino Filho, ninguém conhecia ele na Câmara, um sujeito assim, desse baixo clero, um médico, desse batedorzinho de carteira lá na Câmara. Quem é que faz ele ministro? Alcolumbre. O Davi Alcolumbre. O Juscelino era do grupo do Alcolumbre. O Alcolumbre é que coloca, o Alcolumbre é que conserta o estrago feito pelo Rui Costa e aí indica o Juscelino. Mas era tão desconhecido que o União Brasil da Câmara nunca reconheceu, depois mudou, mas não reconheceu o Juscelino como representante da bancada, que contribuiu naquele começo do governo Lula com muitos atritos, muitas dificuldades na Câmara dos Deputados e Deputadas. Então, o Rui Costa é o grande responsável pelo Juscelino Filho acabar virando o ministro das Comunicações. Não tinha a menor condição. Ele já entrou no Ministério das Comunicações com esse escândalo. Ele já vinha sendo processado quando deputado, ó, coisa, ó, muito antiga, muito 2021, 2022, com a coisa das emendas. Tá? Então, essa que vocês estão vendo aí, ao lado dele, é a irmã dele, é a Luana Rezende, que era, na ocasião, prefeita de Vitorino Freire. Vitorino Freire, um político histórico lá do Maranhão. Ela era a prefeita. E aí, o esquema dele com a irmã para desviar dinheiro das emendas. Então, assaltou a fazenda, a estrada que levava para a fazenda da família, né? E meteram a mão na grana. Meteram a mão na grana. E aí começou o processo. Isso, ó, escândalo atrás de escândalo, manchete atrás de manchete, e o Lula o tempo inteiro, não, vem cá, Juscelino, meu Juscelino, teve todo o processo. Você imagina se fosse um ministro do PT, ou se fosse um ministro de esquerda, ou do PSB, de qualquer outro partido, né? Mas sendo da direita, a direita tem imunidades nesse país, e não é só no governo Bolsonaro, não, nem só no governo Temer. Não, eles têm imunidade. Então ficou essa coisa. Esse sujeito é um escândalo à luz do dia desde o início do governo Lula. Desde o início do governo Lula, e o Lula bancou, cara. Não, ninguém não é culpado, ninguém tem prova da culpa dele. E o Lula foi sustentando o Juscelino, dando prestígio, inclusive, para o Juscelino. Então, finalmente, agora saiu a denúncia da PGR, por conta, não tem nada a ver com as ações dele no Ministério, isso aí vai ser mais adiante, né? Por conta das emendas parlamentares, quando ele era esse deputado federal inexpressivo que sempre foi, tá? E aí ele tá, corrupção, organização criminosa e outros crimes que podem chegar a 38 anos de prisão. Então, depois da denúncia, ele não é réu. Tá? A rigor, se o presidente Lula fosse coerente, ele esperaria ver se o STF aceita, porque se o STF não aceitar a denúncia, ele está liberado. Ele está liberado. Ele não vai ser réu. Acabou.
É o que, a mesma coisa lá com o Bolsonaro, aquela turma. Se o STF não acolhe a denúncia, acabou, ele volta a ser inocente, purinho, purinho, como Arthur Lira, purinho, né? Porque o STF nunca aceitou nenhuma denúncia, engavetou tudo até hoje. Mas a coisa agora entornou, ele foi denunciado pelo PGR indicado pelo Lula e pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes. Então o Lula telefonou para ele ontem e falou: meu filho, daqui de volta esse cargo que não dá mais para te segurar. Então ele saiu, caiu ontem à noite, mas o feudo continua. O feudo que vem lá do Antônio Carlos Magalhães continuará nas mãos do PFL, DEM, União Brasil, né? Então, o Alcolumbre de um lado e o Antônio Rueda, que é o dono do União Brasil neste momento, lembra-se? Antigamente era o Luciano Bivar, foi uma guerra ali fratricida entre ele, denúncia, invasão de casa, coisa bem barra pesada, tá? Mas o Rueda hoje é o dono do União Brasil, então cai o Juscelino, mas tanto o Alcolumbre quanto o Rueda estão indicando conjuntamente este que está aí, um jovem, tão inexpressivo, ele é o líder do União Brasil na Câmara atualmente, mas é tão inexpressivo, ou praticamente tão inexpressivo, quanto era o Juscelino. Da onde é? Também do Maranhão. Também do Maranhão, como Juscelino. Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil da Bahia, é tido como nome certo para o lugar do Juscelino. É curioso isso, né? O presidente Lula o presidente Lula é quem nomeia, mas, ao mesmo tempo, os caras chegam lá e falam: vai ser esse aqui. E ele apenas chancela a escolha do ministro do ministério, que é o ministério exclusivo do União Brasil, tá? Então, esse é o cenário que a gente está tendo hoje, tá? Vai dar certo? Sei lá. Vamos ver o que vai rolar. Mas essa é a composição que deve rolar a partir de hoje, tá?